Nós estamos de volta com mais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Olha só, a Justiça da Espanha autorizou a liberdade provisória do jogador Daniel Alves sob fiança de 1 milhão de euros, o equivalente a 5 milhões e 400 mil reais. O lateral direito foi condenado por estupro em Barcelona no mês passado. Na decisão, a audiência de Barcelona autoriza a libertação do jogador com o pagamento de uma fiança de 1 milhão de euros. Alves vai ter o passaporte brasileiro e o espanhol apreendidos, além de ser obrigado a permanecer afastado da vítima de estupro. A decisão do tribunal foi anunciada um dia depois da audiência que examinou o pedido de liberdade provisória, enquanto os recursos são avaliados. A defesa de Alves afirmou que ele já cumpriu 1/4 da pena que o tribunal impôs no final de fevereiro, o que impossibilitaria o recebimento de benefícios penitenciários em caso de sentença definitiva. O Ministério Público não foi convencido pelos argumentos e permaneceu contrário à libertação do jogador, enquanto a advogada da vítima denunciou uma justiça para os ricos. E agora, outro caso bem conhecido envolvendo o jogador de futebol. O Superior Tribunal de Justiça começa a analisar a decisão da Itália sobre a condenação de Robinho por estupro. Os ministros vão julgar se a pena de 9 anos do ex-jogador pelo crime pode ser cumprida aqui no Brasil. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça julga a possibilidade de Robinho cumprir a pena pelo crime de estupro coletivo de 9 anos aqui no Brasil. Chama-se homologação de sentença, um procedimento que pode validar uma decisão estrangeira e, com isso, permitir que ela seja executada no país em que o condenado vive. A Constituição brasileira impede a extradição de brasileiros natos para cumprimento de penas no exterior. A sessão será presidida pelo vice-presidente OG Fernandes e o relator do caso é o ministro Francisco Falcão. A Corte Especial, composta por 15 dos 33 ministros do STJ, é o órgão competente para analisar esse tipo de processo. Para que a sentença seja validada, é preciso maioria de ministros seguindo nessa linha. Como vai presidir a sessão, o ministro OG Fernandes vota apenas em caso de empate. Caso ocorra um pedido de vista de algum ministro, o julgamento será suspenso. O pedido de vista tem prazo de 90 dias para melhor análise. O governo federal anuncia nas próximas semanas o programa Voa Brasil, que vai oferecer passagens aéreas a R$ 200. Cerca de 21 milhões de aposentados com renda de até 2 salários mínimos e 700 mil alunos do ProUni serão beneficiados. De acordo com o governo, serão disponibilizadas 5 milhões de passagens em parceria com as companhias aéreas, sem o uso de recursos públicos. Isso porque, segundo o próprio governo, os aviões circulam em média com 20% dos lugares vazios. E olha só, o Banco Central comunicou o vazamento de dados pessoais de usuários do Pix. Mas informações protegidas por sigilo, como saldos e senhas, não foram afetadas. O Banco Central informou que o problema aconteceu após uma falha de segurança no sistema de uma única instituição de crédito. E aí foram vazadas informações vinculadas a 46 mil chaves Pix. Mas seriam apenas informações cadastrais, como nome, CPF, agência ou número de conta. E não aqueles dados mais sensíveis, como senhas ou saldos. A nota divulgada pelo Banco Central ressalta que as informações obtidas não permitem movimentação de recursos, nem acesso às contas ou a outras informações financeiras. De acordo com a entidade, o incidente ocorreu no período de 1º de janeiro a 22 de fevereiro deste ano. Com isso, esse foi o 6º vazamento de dados desde o lançamento do Pix, em novembro de 2020. O BC informou que o caso atual será apurado e que vai aplicar as sanções previstas na regulação. Agora, para aquelas pessoas que tiveram seus dados vazados por meio desse incidente, o Banco Central avisa que elas serão notificadas exclusivamente por meio do aplicativo ou pelo Internet Banking de sua instituição de relacionamento. Então já fica o alerta de que não será usado nenhum outro meio de comunicação ao
os usuários, como, por exemplo, chamadas telefônicas, aplicativos de mensagens, SMS ou e-mail. A Organização Meteorológica Mundial confirmou que a década encerrada no ano de 2023 foi a de maior temperatura já registrada. A afirmação foi feita depois de a Organização Meteorológica Mundial confirmar dados preliminares que mostram que o ano de 2023 estabeleceu níveis de calor sem precedentes desde o início das medições. A agência da ONU também observou que a década que terminou no ano passado foi a mais quente já registrada, com vários recordes dos níveis de gases de efeito estufa, temperaturas da superfície, temperatura e aumento do nível do mar e derretimento das geleiras. De acordo com a OMM, 2023 foi o mais quente dos 174 anos já registrados e a temperatura média global perto da superfície ficou 1,45 graus Celsius acima do nível de referência da era pré-industrial. 90% dos oceanos sofreram onda de calor em algum momento do ano passado e o conjunto global de geleiras de referência registrou a maior perda desde 1950, com a extensão do gelo marinho antártico tendo a menor das medições. E os Estados Unidos garantiram que não vão deixar a Ucrânia fracassar na guerra contra a Rússia. A afirmação foi feita pelo secretário de Defesa do país. O governo dos Estados Unidos não vai deixar que a Ucrânia fracasse. Foi o que prometeu nesta terça-feira o diretor do Pentágono, Lloyd Austin, apesar do bloqueio de um pacote bilionário de ajuda no Congresso americano e da escassez de munições enfrentada pelas tropas de Kiev. Austin deu a declaração durante o início de uma reunião dos países aliados da Ucrânia na base americana de Ramstein, no sul da Alemanha. Um pacote adicional de ajuda de 60 bilhões de dólares, cerca de 300 bilhões de reais, está travado na Câmara de Representantes, onde os republicanos possuem maioria. O governo do presidente Joe Biden anunciou na semana passada que vai entregar 300 milhões de dólares a Kiev, utilizando parte de recursos economizados pelo Departamento de Defesa. E o presidente francês Emmanuel Macron anunciou o lançamento de uma operação sem precedentes contra o tráfico de drogas que assola o sul do país. A declaração foi feita durante uma visita surpresa a Marsella, cidade mediterrânea onde gangues travam uma guerra pelo controle dos lucrativos pontos de venda de drogas. Temos quase 900 policiais e agentes alfandegários que estão mobilizados em Marsella desde ontem e que estarão vasculhando a área por semanas para lutar contra traficantes, redes criminosas, assassinos e traficantes de carro, porque todo esse tráfico está ligado e está no centro dos crimes que foram descobertos. Então, por várias semanas estaremos trabalhando dessa forma e fazendo contato. Desde ontem já houve mais de 82 detenções e cerca de 60 pessoas estão sob custódia policial, incluindo pessoas que foram identificadas, que são, como sabemos, criminosos muito perigosos e pessoas que alimentaram a atividade criminosa em Marsella. Então esse é o trabalho que vamos continuar. Qui sont, on le sait, des criminels très dangereux et des gens qui nourrissaient la délinquance marseillaise. Et donc c'est ce travail qu'on va poursuivre. A polícia relatou ainda a apreensão de 4 armas, mais de 385 mil euros, além de maconha e cocaína. De acordo com o presidente, o modelo vai ser estendido por todo o território francês para acabar com o tráfico de drogas e garantir a ordem republicana. Essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco, à 1 da tarde, com Daniela Parisi. Muito obrigada pela companhia e até mais.